A gente parou na página 33 e a gente tinha começado na introdução, que era na página 17. Foi bastante? Então, Deu umas 10 páginas, assim. Legal. Foi bem bom, assim, aí até o Murilo tinha sugerido a gente tentar retomar pra ver, né, o que a gente lembrava e tal. E aí eu tava vendo que eu não tava lembrando de muita coisa, não. Como é que pode, né? Sim. Mas é uma semana, né? Muita distração no meio tempo. E aí, mas assim, eu lembrei depois, lembrei nada, né? Tava olhando aqui atrás depois, que ele comentava sobre, falou muito sobre como que surgiu a questão do Estado relacionado a como as pessoas das tribos e depois na sociedade, como a gente tem hoje, viam os líderes. Então, da diferença, por exemplo, das tribos indígenas, onde o líder é aquela pessoa que vai na frente, e aí depois, na nossa sociedade, o líder era uma pessoa que detinha o conhecimento, então, na verdade, ele era protegido porque ele tinha que repassar aquele conhecimento para as outras pessoas, e aí acabou, então, começando a criar toda uma institucionalização de tudo, né? Tanto das coisas de administrativo e de conhecimento, e de como só essa mudança já gerou um monte de consequências, assim, né? E falou um pouco das questões de especialização e não especialização de trabalho. Deixa eu ver mais o que aqui. Nossa, essa parte foi fantástica. Que ele fala de que, na verdade, quando um vendedor tem que fazer a venda dele, né, ele trabalha com a vacuidade e com a coemergência, porque assim, quando você está vendendo alguma coisa, na verdade aquela coisa em si não tem nenhum significado, não tem nenhum sentido. Então o vendedor tem que criar um valor para a pessoa, para ele poder vender aquilo para outra pessoa. Tem que despertar onde que está cadê o valor daquilo, né? Então mexe muito com esse aspecto luminoso da mente, né? E aí foi muito legal, assim, ele descreve muito bem. Depois, eu acho que talvez o que a gente pode fazer é tirar umas fotos de cada trecho do livro e mandar antes, né? Se não... que daí fica mais fácil de acompanhar, né? Mas pra... Mandou, dá pra ter uma boa ideia. E outra coisa que dá para fazer também é pedir no SEB, no site do SEB tem o livro e sai, não sei se tem, aí tem o frete, eu acho, mas o livro são R$25. Aí dá para ver também. Mas então tá, acho que vou começar então lendo da página 33. Beleza. O Vitor perguntou: as teorias econômicas são obviamente produto de seu tempo. Na época dos economistas clássicos, havia forte presença do Estado em um nacionalismo exacerbado. E a consequência foram as guerras. No nosso quadro atual não é muito diferente. Foi essa circunstância que fez os economistas repensarem como a economia poderia movimentar-se sem que o Estado dificultasse o processo. Aí o Lama disse: partindo de uma visão geral, poderíamos dizer que todos buscam o poder. O Estado é um instrumento de poder, daí o nacionalismo e as guerras. Mas se de repente ele se apresenta como uma face que nos impede de acessar coisas que estão do outro lado e que poderiam ser acessadas através do mercado, então o Estado, em algum lugar, amplia o poder, passa a ser um entrave ao processo. A visão que você citou é, sem dúvida, uma maneira de enxergar a forma pela qual a força estatal não precisa ser intermediária do setor econômico.
quando existe uma cultura global que respeita certos padrões e o Estado não é mais necessário para que os seus valores sejam sustentados. O mercado passa a operar naturalmente a partir desses valores, agindo de acordo com uma visão compartilhada por todos. É quando as estruturas estatais são dispensadas pela força do mercado. Que é o que a gente está passando um pouco hoje, né? As estruturas estatais são dispensadas pela força do mercado. Vitor, os economistas clássicos começaram seus estudos analisando o que gerava riqueza para o Estado. Preocuparam-se com o que denominaram crescimento econômico de longo prazo, a distribuição de renda entre as classes sociais e a influência disso no crescimento. Sempre muito focados na questão dos bens, consideravam trabalhadores produtivos aqueles que criavam uma riqueza material. Outro conceito importante é o do excedente econômico, que gerará acumulação de riqueza na teoria clássica. Segundo Adam Smith, se esse excedente econômico fosse parar na mão dos latifundiários, seria gasto em supérfluos. Porém, se fosse para a mão de um capitalista, geraria investimentos. Smith foi um dos primeiros a defender a frugalidade, não gastar em supérfluos, e a dizer que o dinheiro excedente deve ir para os capitais porque eles têm condições de investir e, com isso, gerar mais riqueza. Esses são os dois conceitos básicos dos economistas clássicos. Lama. E nós assumimos esses valores, o que significa que, de novo, estamos colocando o poder no sentido convencional. Nesse processo, pode ser que as prioridades do ser humano e da natureza surjam como algo supérfluo. Na verdade, não o são. Ainda que não percebamos, as consequências são inevitáveis e se revelam a longo prazo. Essa visão depende da cultura da sociedade. Foda, né? Pode ser que as prioridades do ser humano e da natureza surjam como algo supérfluo, que é o que a gente está vivendo hoje também, né? Então, tem pessoas morrendo, mas o que importa é os lucros da economia. Onde que estão esses valores que a gente está investindo, né? Onde a gente acha mais natural não dar entrada num hospital de uma pessoa que está morrendo porque ela tem que assinar o plano de saúde, tem que mostrar o cartão do plano de saúde, eu tenho que pagar. Podemos afirmar que a visão e a capacidade de planejamento são fatores decisivos para a preservação do Estado, da cultura e da economia. Ou seja, é prioritário ampliar a capacidade de olhar adiante e nos encaminharmos como uma sociedade em direção mais favorável. Não é uma questão do que ou quanto produzir, é um processo muito mais sutil. Com essa visão de expansão incessante da economia surgem as doenças sociais e a destruição ambiental, e a vida em nosso planeta está ameaçada. Na linguagem econômica, vemos que os custos do sistema de produção podem se tornar altíssimos. Nos cálculos usuais, não se incluem as doenças sociais e a destruição ambiental, mas seu impacto é enorme na vida enorme e pesa sobre a sociedade. É um pouco aquilo que o Alex Castro está começando a falar naquela prisão crescimento que ele está escrevendo. Não sei se vocês recebem os e-mails dele. Ele está falando bastante sobre isso, assim, de uma maneira que é muito clara, assim, que ele diz assim que a gente acha que os nativos, né, os povos nativos que eram bobos porque trocavam as terras por espelhinhos, né? Mas, na verdade, quem está sendo bobo somos nós que continuamos, depois de tanto tempo, ainda deixando todo mundo tirar tudo que tem da terra e vender pra gente uma coisa manufaturada e dizer que aquilo é mais valioso do que a água, do que o solo, do que o alimento. E
ficar ainda trabalhando para comprar esse tipo de coisa, né? E não para viver uma vida mais saudável e mais próxima daquilo que vem naturalmente e de graça pra gente. Eu acho que a economia, assim, ela acaba, assim, a economia, pela economia, acaba tirando a visão das coisas, da realidade, assim mesmo, né? Meio que a gente perde a realidade das coisas, de que a gente depende dos recursos naturais e tudo mais, né? Parece que tudo, tipo, tem essa ideia, né, de que o dinheiro compra tudo, mas Uhum. é muito forte essa ideia na nossa sociedade, né? Mas é isso que vem gerando as coisas, né? Quando você fala, eu vou recuperar uma nascente, eu vou tratar a água, você não tem incentivo para isso. Vai tentar trabalhar disso. Vai tentar criar uma ONG e vai recuperar nascentes. Não é fácil. Isso não gera dinheiro. Não tem interesse nenhum nisso. E é engraçado, a gente passa a ver isso como supérfluo. Na sociedade tá, eu vou restaurar nascente. Pra quê? Por que eu preciso ir lá ter um monte de gasto para plantar tudo em volta ali daquela mina de água se eu tenho água na minha torneira? Eu posso pagar pela água, eu tenho dinheiro, eu pago pela água. Do jeito que a gente tem visto as coisas, elas estão bem assim. Pois é, mas se a gente sabe por A mais B que isso é o que tem que ser feito e que as pessoas estão as pessoas não, né? A gente, né? A gente mesmo vivendo dentro da nossa casa, do nosso conforto, não tem noção do real impacto que é isso. A gente às vezes não consegue nem se convencer de uma mudança. Que a gente precisa fazer para convencer, né? De que forma precisa ser conversada com as pessoas para mudar de ideia, sabe? Porque tem que, sabe, não, se a gente não mudar, ok, vai continuar o mundo girando igual, mas se a gente quiser fazer alguma coisa que seja mais favorável, né? O que é que a gente precisa falar, né? Ou fazer para que isso aconteça de fato, né? Essa mudança. Eu fico pensando muito nisso. Porque teve um. Hã? É a questão do você sempre se pergunta isso. É? A gente sempre vai se perguntar. A gente vive na sociedade assim, a gente está dentro dessa bolha. Como que você vai nadar corrente em todas as linhas? Em todas talvez não seja possível mesmo. Não sei, vamos voltar a viver nas vilas, ecolias, não é simples assim. A gente está vivendo dentro, tem que se adaptar e tem que ir sendo mais consciente de todas as decisões. Né? E a partir disso, quando você já está mais aberto a isso, você vai vendo as outras possibilidades em outros lugares também. Mas não é muito simples, não. Uhum. Né? Eu acho que... eu não sei, eu realmente não sei responder essa pergunta, assim, mas eu acho que só o fato de fazer essa pergunta já é alguma coisa, assim, né? De se questionar isso, né? O que a gente pode fazer, mesmo que a gente, sei lá, não tenha uma resposta, mas tipo, a maioria não tá nem questionando, né? Uhum. Então, acho que fazer a pergunta, assim, já é alguma coisa. Mas, claro, assim, se a gente conseguir transformar a pergunta em algumas soluções, melhor, né? Uhum. Eu lembrei que o Lama faz, agora quando você estava falando disso, né, que é bom perguntar, eu lembrei que o Lama fala muito do processo de sonhar, né, do sonho coletivo. Uhum. E teve uma vez que eu vi um encontro, um ensinamento que era sobre aqueles... Ai,
de aprendizagem. Era sobre aprendizagem auto-organizada, uma coisa assim, eu não lembro bem o termo. Mas foi agora no início do ano que ele está começando a falar sobre isso por causa das escolas, né? E aí era um evento, assim, um retiro só sobre isso. Mas antes disso ele já tinha feito um outro encontro com algumas outras pessoas. E era bem isso, juntando pessoas de várias áreas diferentes para sonhar uma resposta, uma condição diferente, né? E aí desses sonhos que as pessoas iam conversando, depois vai desmembrando, né? A gente vai vendo o que surge, porque quando a gente não consegue nem sonhar, não tem como criar, né? E tudo surge nesse sonho inicial. E é muito engraçado como isso é bem real e a gente não se dá conta, né? A gente acontece, por exemplo, a viagem agora, né? Ela primeiro nasce no sonho, que a Yara tá fazendo bolando uma viagem ali. E aí então, nasce no sonho. E ela vai para os lugares primeiro no sonho, né? A gente vai sempre para os lugares primeiro, sonha como é que vai ser, e depois chega lá é outra coisa. Vai ser outra coisa, mas ela teve que ter esse sonho inicial para delinear o que pode ser feito, e aí depois também para pular fora desse sonho e fazer outra coisa. E eu acho que às vezes a gente está um pouco restrita nesse sonho, né, de alternativas. Às vezes a gente acha que não tem como ser diferente, né? E economicamente, principalmente, eu não sei, eu tenho bastante contato com pessoas que estão falando de coisas diferentes, de economia colaborativa, economia não sei o quê, e vários termos, mas no fundo o básico é a conexão, né? As pessoas quererem ajudar uns aos outros e fazer as coisas juntas, né? E aí, a partir daí, tem como um monte de solução surgir, só que tem que ter esse sentimento primeiro, e aí, às vezes, é nisso que a gente está falhando, né? Ter esse sentimento de querer ajudar e de todo mundo se ajudar, eu acho, né? De não ver inimigos, de não focar só em um grupo, de ser setorizado, que aí eu acho que isso dificulta um pouco de encontrar uma solução que não seja sectária, né? Não sei. Acho que é bem por aí mesmo. Pode falar. Não, pode falar. Não, é que eu tava falando disso agorinha, assim, com um amigo meu, porque às vezes o fato de você nem ter esse sonho, esse desejo primeiro, esse negócio, você se fecha a qualquer uma das possibilidades. Então a grande dificuldade é quando você tem uma ideia, você acha ela legal, você quer compartilhar, a outra pessoa já tem a ideia dela, mas ela tá absolutamente fechada naquilo ali. Ela não quer ver. Então a gente estava discutindo sobre isso, assim, quais são as brigas que a gente tem que comprar e quais são as que não, sabe? Quais são as pessoas que têm que levar isso e quais são aquelas que não vai valer a pena, que a gente vai falar e não vai adiantar nada. Assim. Às vezes até a gente mesmo não sabe quanta coisa a gente coloca na parede e só vê um lado da moeda, sendo que na verdade existem vários. Então, acho que esse start mesmo, só o fato de você já começar a pensar nisso, já vai abrindo caminho, né? Você já vai começando a pensar diferente, aí você vai uma hora colocando isso nos seus hábitos, né? Mas eu acho que o complicado mesmo é no outro, quando o outro também não quer absorver nada assim, a gente mesmo, porque às vezes a gente acha que, nossa, não, tá tudo legal, eu tô vendo várias coisas diferentes, mas a gente tá cheio de barreira, né? Cheio de barreira. Aí eu queria saber como fazer mesmo. Pra ele dar os cabreços nossos e tentar acessar mais pessoas. Para mim, por exemplo, isso do que a gente está fazendo agora é uma coisa que eu venho pensando já desde o ano passado, sonhando de acontecer. E eu falava com o Arildo, com o Murilo, conversava assim um pouquinho, e eu não me abria, por quê? Porque eu tinha medo de não acontecer. E aí, de não ter gente que vai ter interesse, meu Deus, os céus, ouvido o azar, eu ficava sofrendo nisso e não fazia.
Pois é, mas aí é que tá o problema. A gente se fecha pelas nossas expectativas também, né? E acaba não criando essas alternativas porque não quer só oferecer sem saber o que vem em troca, sem esperar, né? Quanta coisa que a gente pode fazer que, na verdade, ajuda as outras pessoas, que vão levar a outros caminhos, que vão ajudar, só que a gente não faz, às vezes, pensando que não vai ter algum retorno, o que não vai valer a pena, o que não vai ter sentido, sei lá, ou só fazer uma pequena atitude não é o suficiente, e aí fica nessa, né? Então, acaba que não faz um pouco, acho que às vezes por isso. Continuar? Ou querem comentar mais alguma coisa? Pode continuar. Tá. O Vitor continuou perguntando. As teorias econômicas clássicas tinham por premissa básica o uso de recursos de forma ilimitada. Adam Smith desenvolve essa teoria e passa a defendê-la, obviamente, pelas questões do Estado, que ele chama de laissez-faire, laissez-passer, não sei pronunciar isso, porque francês aí não é minha praia. Ou seja, o governo atua apenas como um facilitador do processo. Lama. Do ponto de vista econômico, de uma economia que busca poder e busca oferecer bens, isso é razoável. Acho que funciona assim. Mas aquele furo inicial continua, pois dentro dessa visão as pessoas se transformam progressivamente em seres econômicos, em consumidores, o que é uma visão muito restrita, porque não dá conta de outros fatores nos seres humanos. É a história contada pelo economista. Já a história contada pelos terapeutas e educadores mostrará outros aspectos. Vitor, quando Adam Smith começa a desenvolver sua teoria a partir das premissas comentadas anteriormente, ele afirma que a causa da riqueza de uma nação é o trabalho humano. E nossa senhora, a causa da riqueza de uma nação é o trabalho humano. E este pode gerar um produto maior ou menor dependendo de dois fatores: a forma pela qual os homens se organizam e dividem o trabalho e a produção de trabalho e a proporção de trabalhadores produtivos em relação aos improdutivos. Com isso se desenvolve a ideia de divisão de trabalho. O famoso exemplo de Adam Smith é a fábrica de alfinetes. Em A Riqueza das Nações, ele descreve o processo da produção do alfinete, subdividindo o trabalho em produzir a cabeça, fazer a ponta e cortar o arame. Lama. A questão não é mais felicidade ou equilíbrio das pessoas ou das nações, ou mesmo a sustentabilidade. É a especialização alienante. Cada um cuida de uma parte em um grande processo. E essa teoria torna-se uma forma de raciocinar universalmente aceita. Que é como a gente pensa hoje, né? Tudo segmentado, tudo divididinho. E não consegue mais analisar o todo, né? Temos um substrato cultural representando um conjunto de experiências. E esse conjunto de experiências torna-se a base a partir da qual criamos teorias. Mas quando surge uma teoria, passamos a ver apenas determinadas coisas. A existência de uma teoria nos convida a restringir o olhar. Vemos tudo por meio dela, e o que a teoria não vê, também não enxergamos. Isso é o que chamamos de avidya no budismo. Aí a nota de rodapé explica que a avidya é o primeiro dos 12 elos da originação interdependente. Significa ignorância, delusão, cegueira múltipla, e é o processo que nos prende à experiência da roda da vida. É apenas de avidya que surge a roda da vida. A avidya nos impede de reconhecer a natureza ilimitada. Alheios a essa natureza de luminosidade, passamos a viver em circunstâncias limitadas e estreitas. Aí ele diz, isso no budismo chamamos de avidya, ou seja, fomos escolarizados.
Quando isso acontece, ganhamos uma estrutura cognitiva que observa apenas certas coisas. Há uma limitação intrínseca. No processo de escolarização, todo o processo cognitivo é, portanto, um método que explica certas coisas, mas também deixa paradoxos em outras áreas. E o paradoxo é justamente aquilo para o qual não encontramos respostas, para o qual a teoria não é suficientemente abrangente. Diante dos paradoxos, a resposta é sempre a mesma. Ainda não sabemos, mas mais adiante a teoria explicará isso também. Toda a ciência teórica, como a física, defronta-se com áreas das quais consegue explicar os fenômenos e realmente funciona. Todos aprendem aquela teoria e vão repetindo um certo padrão de expectativas. O olhar para a realidade sempre respeitará certos fatores que se tornam repetitivos e aparentemente óbvios. Porém, não são suficientemente abrangentes e mais adiante surgem regiões obscuras, paradoxais. Entre essas regiões paradoxais está a forma pela qual os objetos adquirem valor. E isso não está sendo contemplado. Há uma flutuação em decorrência da virtualidade desse processo e como os seres humanos se tornam peças em uma estrutura de inteligência não humana, que não estamos atentos a isso. Simplesmente vamos trabalhando em um esquema de produção, submetidos à impermanência do valor e do que produzimos e à insatisfação que brota de modo incompreensível e aparentemente injustificado. Não importa se o trabalho é especializado ou não, se o custo de produção é esse ou aquele, aquilo que antes tinha agora não tem mais, aquilo que antes tinha valor agora não tem mais. E qual a razão disso? Essas são regiões paradoxais, regiões de sombras ao redor de uma visão. Hoje, por exemplo, eu não aconselharia as pessoas a montarem onerosas estruturas que desrespeitem a visão ecológica e as leis ambientais, porque é óbvio que isso acarretará problemas logo adiante. Há uma série de parâmetros e em meio a eles poderíamos encontrar alguns referenciais espirituais para a nossa visão. Não se trata mais de como aumentar a produção a um custo menor, ou de como acessar outros mercados. A questão é que das sombras pode vir o predador, ou seja, repentinamente, nosso produto deixa de ser interessante, perde o valor. Isso não quer dizer que o alfinete tenha se tornado perfeito. Não, desculpa. Isso não quer dizer que o alfinete tenha se tornado menos perfeito do que já foi. Nós é que não precisamos mais de alfinetes. Alfinetes, pessoas, relações, né? Tudo muda. As prioridades mudam, né? Porque aquele valor é construído, né? É muito lindo o jeito que ele descreve a coisa. Gente, quando vocês quiserem parar para comentar alguma coisa, interromper, se tiver, tá muito rápido, eu tô lendo muito rápido. Não, tá Tranquilo. É? Tá. É muito incrível isso. Mas os seus comentários no meio são ótimos. Pode continuar. Eu envolvo. Né, o que tem que tirado de cada parte, então continua. Comentário. Meu, essa questão da teoria, para mim, é muito forte, da escolarização e da maneira como a gente é ensinado a pensar, né? Não sei se para ti, acho que o Dalmo, ele dá aula de biologia. E aí, então eu fico assim, eu já desliguei completamente da academia, né, que é a distância, porque, meu, é muito assim, ó, né, a gente tem que pensar assim, nossa, a gente, dizem que a gente é questionado, incentivado a questionar e tudo aquilo, mas não é o que a gente vê na prática, às vezes, acontecendo, né? Não mesmo. Eu fui descobrir o que era questionar, acho que no último ano de mestrado. Assim. Tava terminando, escrevendo a tese, eu falei, nossa. Instigada a ficar questionando, ou pelo menos dar respostas aos questionamentos internos que eu ia ter. E eu tive uma formação bem legal, mas mesmo assim, não achei que
Acho que não, concordo contigo. É muito louco isso. Escola, normal, curricular, escola, né? É. E não deu nem tempo da gente respirar para pensar em alguma coisa diferente, né? É só aprender, decorar. E na pesquisa também, onde a gente tem um pouquinho mais de liberdade, eu não sei, eu acho que assim, às vezes eu penso, será que eu que fui uma aluna, uma pesquisadora, mas quando eu olho para o lado eu vejo que galera tá nessa, perdido, que não tá sabendo o que tá fazendo. Então, como que as pessoas nas melhores instituições do país estão assim? Então, quem dirá nas piores, né? Então, que tipo de educação é esse que a gente está fazendo, onde a pessoa só vai passando, e não só na educação, na vida, no trabalho, a gente só está passando, né? Só cumprindo papel. Para quê? Nossa, começa muito cedo isso, né? Assim, tipo, desde o... Eu não dou aula para o Fundium, mas eu vejo que mesmo no fundamental, assim, tem muito essa coisa de só obedecer e seguir regras e não tem muito... Você dá aula para ensino? Eu dou aula principalmente para o ensino médio, né? Aí já são mais adolescentes e tal. E essa questão da escolarização, quando ele fala assim, pega bastante para mim, porque serve também como uma autocrítica, assim, quando eu tô dando aula, assim, às vezes na maioria das vezes eu acho que acabo caindo, assim, nessa coisa de só passar conteúdo e não estimular essa visão crítica, porque também... Oi? Você dá aula dentro do sistema, tentar sair do quadrado que você tá ali dentro dando aula é difícil mesmo. Então. Acho que é um movimento que, não sei, às vezes eu penso assim, eu acho que dentro desse sistema é quase impossível. Mas a escola não dá liberdade para fazer alguma coisa diferente? É muito difícil, assim, porque porque lá o sistema é apostilado, né? Aí tem que seguir o programa, assim, né? Dá para inserir algumas coisas, assim, diferentes, mas tem que cumprir o programa. É difícil, dentro né? de uma sala, dentro de 4 paredes, com 45, 50 minutos de aula, né? E muitos alunos. O colégio que eu tô não tem esse problema, assim, as salas são bem pequenas, assim, tem, tipo, 15 alunos. Ai, que bom. Aí, nesse aspecto é bom, mas a questão de conteúdo, assim, e tentar fazer alguma coisa diferente é difícil. E nem você já tem consciência de que é difícil, que tem outras coisas a serem transmitidas, e se você tem uma ideia legal, uma formação bacana, nossa, você já vai ser um baita professor, sabe? É uma grande oportunidade que essas crianças estão tendo. Eu, pelo menos, gosto de ver assim. Sim, pelo menos eu tenho essa aspiração, né? Tentar fazer alguma coisa diferente. E de trazer, por exemplo, assim, às vezes não dá de fazer uma aula completa diferente, né? Mas trazer alguma coisa fora e inserir em alguns minutos da aula, alguma coisa desse gênero, assim. Às vezes já é uma porta de entrada, assim, para até mesmo os alunos verem que tem alguma coisa que pode ser feita de maneira diferente e gerando um incentivo a essa mudança na própria escola, às vezes, né? Eu tenho uma amiga que ela foi chamada para dar aula numa universidade, uma disciplina,
E, e ela falou assim, olha, o jeito que eu dou aula é diferente. Ela já disse assim, ó, minha meta vai ser essa, mas a minha aula é participativa, as provas é a galera que corrige, eles que se dão nota e é baseado na discussão, não é expositivo. E ela levou todos os pontos, explicou para os alunos no início também, e ela disse que foi assim, foi complicado, porque até os próprios alunos não querem muito, né? Porque não é o costume, né, deles. Aham. Mas eu achei assim incrível o jeito que ela organizou as coisas todas. Não é da área da biologia, é de outra área, da letras. Ah, E, sim. e aí ela trouxe quais são as questões que ela queria problematizar e tudo isso, porque a gente às vezes também tem muito apego com os conteúdos que a gente aprendeu, que a gente acha importante, né? Ah, Ah, não, mas eu tenho que aprender isso, porque vai cair no vestibular. E às vezes a pessoa não entende um contexto, né? uhum. O que era, Yara? Né? Quantas coisas que a gente aprende, sei lá, na biologia que é assim, assim, assado, e a gente entrou na faculdade, chegaram lá e falaram, não, tudo que vocês aprenderam não era isso, é Uhum. outra coisa. Ah, O conhecimento está sempre em constante mudança e, às vezes, esse sistema de ensino não acompanha Uhum. isso, de sendo tão quadrado assim, tão segmentado. E as motivações também do que é ensinado, né? É uma motivação para passar para uma seleção, né? Não é para um aprendizado que a pessoa vai ver e ok, ela vai utilizar aquele conhecimento para viver a vida dela, né? E viver no meio do mundo onde ela está e entender que aquilo que ela está fazendo ali suja e depois vai, sabe, entender esse contexto todo. Eu não lembrei muitas aulas e eu tive bons professores, assim, mas eram poucos as aulas que davam essa contextualização, sabe? E é bem importante a gente fazer isso, né? Porque senão a gente fica só aprendendo aquilo que está dentro de uma coisa que não. Depois a pessoa vai embora, tchau, não, ela não vai fazer sozinha aquela conexão, é bem difícil. Uhum. Né? eu acho que um sintoma, assim, muito forte de que está acontecendo, por exemplo, hoje mesmo, assim, eu estava passando, não lembro o que eu estava explicando, aí uma aluna perguntou, professor, vai cair na prova? E tipo, é um sintoma muito forte, né, de que a pessoa perdeu totalmente o... Parei de prestar atenção, já que não vai cair na prova. Então, Sim, perdeu totalmente o propósito da coisa, né, não é para tirar nota, né? Mas muito na escola é isso, tipo, os alunos estudam para tirar nota. É bem triste, assim. Aí essa questão de autoavaliação que você falou, teve uma vez que eu fiz, assim, não foi para uma prova, né, foi para uma atividade, assim, normal. Aí os alunos reclamaram, assim, falaram, não, você que tem que dar nota, não dá certo isso aí. É muita responsabilidade e autonomia para eu lidar, né? Eu não dou conta. Então. Porque é um processo reflexivo muito forte, né? É uma coisa que é muito simples e tem muito significado isso. A pessoa vai ter que lidar com a honestidade dela, então é bem poderoso. Dá pra brincar disso, Yara, nas aulas, ó. Se fosse uma prática mais frequente, acho que as pessoas seriam mais conscientes, né? Aprender a ser mais conscientes de si mesmas até, né? Não tô fazendo só isso na prova, também lá fora, e lá em casa. Tô enganando os pais, eu tô, né, sei lá, sabotando alguma coisa assim, da mesma maneira. Começa a se questionar. Eu acho isso interessante, esse tipo de sinuca de bico pra galera, né? Porque, de alguma forma, você tem que ir encaixando alguma outra coisa. Né? Não dá para manter o sistema é assim, você tem que trabalhar assim. Mas o que você puder fazer de diferente para tentar fazer as pessoas saírem um pouquinho, né,
habitual, né, da zona de conforto delas, dar aulas diferentes, nem sempre eles gostam, porque, você tem que arrastar a cadeira, você vai fazer um experimento no meio da sala de aula, da preguiça, vai fazer sujeira, tal. Eles não querem sair, né, dessa zona de conforto. É mais fácil ficar sentado lá, só copiar, chegar em casa, depois estudar, decorar para a prova e fazer, né? E aí, que tipo de pessoas a gente está formando para a vida toda, né? São pessoas que vão ficar sentadas, só recebendo informação, não vão ter capacidade nenhuma de processar e de pensar por si próprias, vão obedecer todas as vezes que, né, falarem, faz isso ou faz aquilo, vão virar rebeldes e não vão obedecer nada. Então, é complicado. Acho que a gente, nós como professores conscientes, temos uma responsabilidade bem grande. Eu estava lembrando aqui do que ele fala de avidia, né? Porque a gente recebe um conteúdo como professor, tô lembrando do tempo que eu dei aula também, né? E eu era chata, nossa senhora, eu sou muito chata. E aí, então, eu ficava vendo o que eram as respostas, e aí eu assim, não, mas ele copiou, ou ele não copiou, ou entendeu ou não entendeu, sabe, assim, tá tentando me enganar ou não. Mas, assim, o engano tá ali, né, de achar que aquilo ali é importante e é necessário para demonstrar que ele está apto ou não para passar para uma próxima fase. Então, por que a gente se pega também, às vezes, como professor, tanto a esses detalhes e não ao qual é o entendimento, né, do aluno? Isso se reflete muito até na maneira como a gente prepara as provas, né? Às vezes, não sei, prepara mais de assinalar porque é mais fácil de corrigir do que de responder, porque depois aí fica muito aberto, tem muita coisa para ler, porque já acaba que a gente tem que lidar com o tempo também, né? Disponível para ser professor não é fácil, né? Mas é interessante, assim, tentar ver essas formas diferentes de passar o conteúdo e de entender o que eles estavam levando para si também, sabe? Que às vezes não é não sei, essas coisas de conceito, de nomes, que às vezes é muito cobrado, é tão pequeno, né? É muito restrito, né? Assim, tem coisas importantes, né? Mas, assim, é tudo misturado, né? Tem coisas importantes no meio de um monte de informação meio que tem essa importância, mas, assim, para áreas específicas, né? Às vezes eu fico até meio puto, assim, de ter que ensinar algumas coisas, sabe? Sei lá, tipo celoma, vai. O que o aluno precisa saber? O que é um celoma, sabe? E qual que é a diferença entre o celomado e pseudocelomado? Nossa. Coisas que até é difícil de explicar, né? Tem... Pra quem é zoólogo, beleza, né? Mas pros alunos... São detalhes muito específicos que são tratados até na rede básica, né? Enquanto eu acho que seria mais importante a gente falar de tratamento de lixo, isso é tão supérfluo nas escolas, tratamento de esgoto, essas coisas são vistas, sei lá, de vez em quando, em alguma aula, às vezes eles fazem umas atividadezinhas a respeito de reciclagem e tal, mas são tão mais corriqueiras, são tão mais do dia a dia, né? Mas algumas coisas. Travou. Travou fazendo biquinho, Yali. Voltou. Ei. Voltou. Travou. Algumas coisas são importantes, agora as outras são mesmo ficar afundando em um conhecimento muito específico. Eu vi um vídeo
Eu vi um vídeo uma vez de um desses bloggers do Science Blog e ele falava assim, a aula dele era assim, ele começava a botar os termos de botânica, e dizia assim, ó, esse aqui você decora que é só isso, porque depois eles vão te pedir na prova, mas na verdade você não precisa saber. Agora esse aqui você tem que saber. Ah, eu vi. Você lembra? O cara de Campinas. E aí eu achei assim legal às vezes a gente tocar real, né? As pessoas dizer assim, olha, tem um sistema. Porque assim, eu acho que isso assim, a pessoa não tem noção nenhuma do que está acontecendo, não tem, a gente só vai indo, né? Só vai indo, não tem noção nenhuma. Então dizer assim, olha, o que acontece é que a gente vive num mundo onde a pessoa acaba tendo que se preparar para viver, né? Os pais querem que a gente tenha oportunidade de tentar uma carreira, pelo menos, não sei. Então, por agora, não vai ser uma coisa que vocês vão poder decidir, não sei, né? Talvez conversando com os pais, bem, mas enfim. Mas assim, ó, para estudar para vestibular, você tem que saber isso aqui, o importante é só isso. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. O nome, não sei o que, decora isso aqui. Mas o mais importante mesmo é isso, né? E aí, e fazendo esse baile, assim, né, no meio das aulas, às vezes tentar fazer alguma coisa desse jeito é uma possibilidade, né? Ou inserindo, sei lá, indicação de vídeos, não sei, dependendo de qual é a estrutura daquelas pessoas que estão indo para essa escola, né? Se tem ou não acesso à internet, e passar conteúdos alternativos para a pessoa ir vendo depois, se ela tiver interesse, e ir expandindo o interesse dessas pessoas além da aula, né? Então, eu já começo cheia de ideia, né? Não sou professora, eu fico dando ideia para os outros. Não, mas é ótimo. Acho ótimo. Teve uma vez que eu ajudei uma professora lá do Chile, de uma escola, que eles estavam fazendo... Tinha uma ONG lá que eu estava... Uma fundação, na verdade, que estava ajudando, e aí tinha uma professora de ciências que estava precisando de algumas coisas, e aí eu escrevia para ela mandando links, materiais e tal, assim. E aí ajudou bastante. Acho que às vezes é um pouco isso, né? Vir alguém de fora que às vezes ou que tenha um pouco mais de tempo disponível, não sei, ou, né, que possa ajudar nessas coisas. E aí, quem sabe dessa forma a gente vai conseguindo melhorar essas aulas também, né? Assim que quando vocês estiverem sem ideias, me escrevem que talvez eu possa ter alguma coisa para inventar. Adoro essas coisas. É animada, né? Mas para dentro da sala eu não vou, gente. Não dou conta. Eu não quero mais. Ai, só se numa sala diferente. Porque essa aí daquele... Eu não consigo mais, sabe, seguir regra desse jeito. Dá. Não tá mais pra mim, não dá. Isso mesmo. Não, mas pode deixar que eu escrevo da próxima vez que eu tiver sem inspiração, eu te mando. Beleza. Mas eu acho que até mesmo para entrar em outros tipos de sala de aula diferente, eu não tenho tranquilidade. Eu gostaria muito um dia de aula de educação Waldorf. Eu queria muito pegar uma escola assim uma vez, mas eu não tenho formação nenhuma para isso. Na minha formação de licenciatura de biologia, não sei nada de pedagogia Waldorf. Eu vou chegar lá cair de paraquedas, vou ter que fazer um curso, vou ter que me especializar para fazer isso e tal. Então eu não me sinto preparada. Eu gostaria muito um dia de fazer isso, mas uma formação que eu tive, acho que eu preciso me especializar agora para poder tentar entrar num negócio desse. Até mesmo que é meio fora, né, do padrão, não encaixa, né, porque não é o que eu tô. Não sei. Mas eu também não me sinto segura para fazer uma coisa dessas, assim. Então tem as coisas de consciência ecológica, por exemplo, que eu estou criando, as rodas de conversa que eu estou formando, e assim, estou penando horrores, porque não é o que eu estou acostumada a fazer. Só que se a gente entra nessa especialização claro, a escola Waldorf tem todo um sistema dela lá, né? Então, ok, se a pessoa vai querer entrar naquele sistema, tem que conhecer de certa forma. Mas se quiser fazer uma coisa autônoma, por que a gente tem, assim, por que a gente está indo, querendo entrar em outra formação, que é outra caixinha de um desenho um pouquinho diferente, e não descobrir por si só, sabe? Qual é o meio que funciona ou não funciona?
Porque a gente vai sempre para a teoria e não para a prática e para a experimentação, né? Então, se a gente já experimenta e olha, isso que eu vou fazer, a gente não se dá a oportunidade de errar, né? Então, eu não queria me dar a oportunidade de errar fazendo a conversa aqui com todo mundo. E todo mundo, né, galera? Assim, e aí a gente se fecha e não dá a oportunidade de aprender o que funciona e o que não funciona. Mas, porque a gente acha que o outro caminho onde alguém ensina vai ser mais rápido, né? Só que, na verdade, a gente não aprende daquele jeito, senão a gente aprende pela prática, né? Vocês estão escutando o chorinho? Meu sobrinho tá aí. A gente começou que horas, vocês lembram? Acho que era umas 7:50, né? Por aí. Vamos ler mais um trechinho? Pode ser. Tá. Cadê? Onde é que tá? Aqui. Fica de fundo, gente. Tá. A semente da visão liberal começa a germinar quando Adam Smith diz: a busca do interesse de cada um leva ao mais inesperado dos resultados, a harmonia social. Segundo ele, a soma dos vários interesses individuais levaria a um interesse geral convergente. Aí o Lama disse: essa é a essência do pensamento conservador, e não digo isso como uma crítica. Temos uma cultura em que um grande número de pessoas se acostuma a um determinado padrão, e isso não significa que esse padrão seja livre de problemas. Na verdade, o rebanho inteiro passa por vários problemas, mas há um conjunto de expectativas cognitivas operando na mente de cada um, e o que acaba por determinar uma visão coletiva. É natural que haja uma convergência para esta visão. As ações se tornam convergentes. É um pensamento conservador porque essa grande massa tem pouca mobilidade. É conservador porque sua tendência é ficar arraigado. Mesmo que algumas pessoas apontam os obstáculos dessa visão, é muito mais fácil manter-se dentro dela. Então, né, a gente sabe que está errado desse jeito, mas continua. Nesse ponto fica óbvio a inevitável tensão entre as visões conservadoras que se cristalizam e o surgimento natural de visões mais modernas. Na linguagem budista, o pensamento conservador que se estrutura e luta para se perpetuar por meio da repetição seria a própria estrutura do social do karma. As visões modernas que vão surgindo enfrentam a resistência do que já está cristalizado. Socialmente, há um intervalo de tempo entre o despertar da consciência individual e a vontade individual de mudança e a mudança social do grupo preso ao antigo padrão. Aí, ó, é isso aí. Sim. Você começa mesmo, né? E vai ter um tempo depois do despertar para você, né? É isso mesmo. Então a gente tá no caminho, gente. Da mesma forma que para nós, como indivíduos, é difícil abandonar o açúcar branco, o arroz branco e a carne, mesmo que esteja claro que deveríamos fazê-lo, para a sociedade como um todo é difícil abandonar a noção de que podemos jogar lixo em qualquer lugar, de que podemos dispor de ambientes como quisermos, de que podemos correr a qualquer velocidade com os carros. Nossa tendência é buscar satisfação nessas coisas, e sustentamos a visão de que a economia vai atender a esse conjunto de buscas que coletivamente se manifestam como um mercado, como uma demanda geral. Na cara. Exatamente isso. Isso teve reflexos importantes na recente história brasileira. No início dos anos 80, o Brasil possuía uma política de proteção do mercado interno, mas uma parcela importante da população, ávida por consumir coisas que não existiam no país, acabou por conduzir à abertura da nossa economia. Dentro desse paradoxo,
também vemos a dificuldade dos governos de esquerda em imprimir uma política mais nacionalista e voltada ao cidadão, o que seria uma tendência natural. Os governos não conseguem implementar seus programas porque no momento em que se busca uma política de vanguarda, há uma resistência geral, que é o processo conservador. Adam Smith parece apostar nisso. O movimento ambientalista vê o conservadorismo com muita preocupação, porque, segundo a visão de muitos ecologistas, talvez não seja possível corrigir a tempo os desequilíbrios desencadeados. É como se tivéssemos produzido certos tipos de comportamento que inexoravelmente vão destruir o planeta. Mesmo que esteja claro o que vai acontecer e tentamos intervir, o processo conservador internalizado coletivamente nos impede. Há uma lucidez em Adam Smith ao ver e usar essa inércia ativa. Acho que ele produz realmente uma ação de mercado. Mas essa ação de mercado, de sucesso de mercado, não garante nem a estabilidade do Estado, nem a estabilidade da sociedade, o que, aliás, não é o objetivo. Se, simplificadamente, tomamos o processo econômico como a essência do que ocorreu na história, deixamos de lado outros elementos que dela participam, quer estejamos conscientes disso ou não, como a inclusão social, os aspectos emocionais dos seres humanos e até mesmo a questão da sustentabilidade da vida no planeta. Também não são contemplados movimentos sociais importantíssimos para a história, como a dominação dos povos e de suas culturas uma pelas outras. Esses diferentes temas acabam entrando em questão como aspectos acessórios incômodos, não nos quais a visão conservadora mostra claros limites teóricos de abordagem, de linguagem e de ação concreta. Como, por exemplo, a questão indígena, né, e toda a questão racial. Observe-se, por exemplo, a pressão da cultura consumista chinesa sobre a cultura budista tibetana. Não tem relevância dentro da visão econômica, mas é de grande importância histórica e até mesmo por ter produzido uma grande transformação cultural no Ocidente pela presença forçada dos mestres budistas tibetanos em nosso meio. Pela perspectiva econômica, a estabilidade do Estado iraquiano é muito mais importante que a recuperação econômica, muito mais importante que a recuperação da autonomia tibetana, ainda que culturalmente a preservação da cultura budista tibetana seja de grande valor e talvez fundamental para a sustentabilidade do planeta e para desenvolvermos uma compreensão mais profunda de nós mesmos. A limitação da visão econômica como referencial social não permite sequer a valorização do trabalho doméstico e do cuidado das crianças. Também não valoriza a preservação das culturas que não têm inserção econômica formal. Outra questão importante é que a economia massificada vai eliminando o que resta de humanidade no sistema. Com essa economia de escala, não é de fácil acesso. Como essa economia de escala não é de fácil acesso, ficam lacunas tanto no nível emocional quanto no nível de justiça social. Uma visão política dependente da visão econômica não tem elementos teóricos para tratar a exclusão social e todas as tensões resultantes. É muito isso, né? Como da economia massificada. Tá pensando nisso, como que com tantas pessoas e uma pessoa só para tratar aquilo, a pessoa vai perdendo o valor, né, para quem está cuidando do problema. Por exemplo, um médico está recebendo pessoas direto, então ela não se preocupa com o problema de cada um mais, né, perdeu a história, não tem o contato, ela não se preocupa com o que está acontecendo na vida dela, né, da outra pessoa, e então o cuidado vai embora nesse tipo de cultura massificada que a gente tem hoje. Não tem como a gente ter um resultado
onde aquela pessoa, aquele país, sei lá, né, aquela cultura tem importância nessa velocidade que a gente tem que dar para as coisas, dessa maneira que a gente vive hoje, né? E é muito assim, o Sansara não tem solução, né? Tipo, a China invadiu o Tibete, daí os mestres do Tibete, né, saíram do Tibete para vir para o Ocidente, daí agora no Ocidente o budismo se espalhou. Daí se não tivesse acontecido isso, talvez não tinha vindo agora, tinha demorado mais para vir. É muito torto, né? Não tem como. Mas a gente quer solucionar a nossa vidinha, né? E aí sofre porque não soluciona. Todos nós, seres humanos, sempre tivemos capacidade de trazer benefícios aos outros seres e ganharmos, por meio disso, uma existência verdadeira, uma inserção no mundo. Dentro de uma economia muito simples, não havia propriamente desemprego, pois todos faziam alguma coisa que tinha sentido. Com o surgimento de uma economia de escala, algumas pessoas são contratadas e outras não. E o que surge, então surge o fato de que mesmo as pessoas como nós, escolarizadas, podem não encontrar espaço no mercado. Isso não é espantoso? Em uma sociedade primitiva, as pessoas sempre trabalharam e nunca houve desemprego. As pessoas não tinham informação, não tinham universidade, pós-graduação, mas tinham acesso positivo ao mundo das relações. Tinham identidade social, Tinham acesso positivo ao mundo das relações, identidade social. O fato é de que havia opções de trabalho que não dependiam das limitações como temos hoje. No atual horizonte mental, a economia formal dá a impressão de contemplar todas as necessidades válidas e justas, quando na verdade isso não acontece. Essa estrutura limitada parece ser a única forma de inserção social e econômica. No entanto, não é assim. Na verdade, quando uma pessoa se pergunta, eu tenho capacidade de beneficiar alguém, e ouve dentro de si uma resposta afirmativa, ela já está auto-inserida socialmente. Desenvolvendo a habilidade de ser receptiva, capaz de entender os outros no contexto dele, trazer benefícios naturalmente, surgem formas criativas de inserção no processo econômico, mesmo que fora do mercado formal de trabalho. Tá aí a resposta, Yara. Ó. Como é que é? Não sei se eu entendi. Mesmo tá. Se for... Vou ler de novo, isso aqui é muito legal. A pergunta que ele diz assim, a pessoa tem que se perguntar, eu tenho a capacidade de beneficiar alguém? Tipo, fugindo de qualquer visão de cargo, de emprego. Então, assim, a gente sempre se pergunta, né, tá, mas se eu não for, sei lá, professor ou concursado, como que eu vou ganhar dinheiro? Tipo, a gente vai já para o foco, como que eu vou sobreviver, né? A gente já vai direto para o objetivo, que é receber alguma coisa para viver, mas... Fazer alguma coisa que beneficie alguém, é sobreviver. Sim, mas eu digo assim... Pensa isso hoje. Não, sim, mas eu tô dizendo assim, às vezes a pessoa tem meios de sobreviver, como, por exemplo, assim, a gente está inserido em uma sociedade onde tem pessoas que estão cuidando da gente. Nós, né, estamos tendo o privilégio de ter uma casa, um teto, possibilidade de comer e nesse momento não ser tão necessário a gente buscar um emprego direto, uma coisa assim. Então, nesse momento, a gente tem uma janela de oportunidade de olhar para fora e ver assim, tá, o que as pessoas estão realmente precisando? Começar a olhar as necessidades das pessoas. E, a partir da necessidade delas, buscar alguma coisa para fazer. Entende?
Então, não é assim, eu quero fazer isso porque eu tenho que fazer, ou porque, sabe? Então, assim, o que as pessoas estão precisando no momento? E aí ele fala isso, desenvolvendo a habilidade de ser receptiva, capaz de entender os outros no contexto deles e trazer benefícios. Naturalmente surgem formas criativas de inserção no processo econômico, mesmo que fora do mercado de trabalho formal. Porque as pessoas, se a gente fizer uma coisa que seja útil para as outras pessoas, que elas se beneficiem com aquilo, naturalmente vai surgir o interesse delas valorizarem, de te valorizar por estar fazendo aquilo. Então o processo é diferente. Você não está no trabalho formal, mas você continua. Você está produzindo, você está... E aí a pessoa pode te remunerar ou pode te dar outras coisas, não sei. E aí as relações vão se fazendo de forma diferente, abrindo mais o leque de possibilidades de você se manter. Essa parte é muito legal. Para uma pessoa escolarizada, as dificuldades são maiores, pois só conseguirá entrar no processo econômico através de um certo padrão, e, portanto, não vê outras possibilidades. Voltamos aqui ao conceito de avidya. No budismo, essa limitação de visão é avidya, ignorância, simbolizada por um cego tateando com sua bengala. A escola e o processo educacional como um todo transmitem uma visão limitada na qual não vemos alternativas para nós mesmos. Daí surgem o desemprego, a crise social e, evidentemente, a crise social a crise social não se desenvolverá dentro dessa não há como. Dentro da visão econômica... caramba, peraí que me perdi. Daí surgiu o desemprego, a crise social e, evidentemente, a crise social não se resolverá. Às vezes eu leio coisa que não está... e resolverá dentro dessa macroestrutura. Não há como. Dentro da visão econômica conservadora, não há linguagem nem espaço mental para incluir sequer culturas sustentáveis, como chamam os povos da terra, os povos nativos. Então, não consigo entender porque os políticos de esquerda também estão presos nisso. Eles acreditam que expandindo a economia vão avançar de forma verdadeira. Expandindo a economia vamos avançar... Desculpa. Porém, não é a economia em expansão que proporcionará nosso real crescimento. A necessidade... Gente, a dislexia tá pegando aqui. É necessária outra maneira de administração econômica. É muito fácil entender as limitações inerentes desse processo. Nas décadas de 1960 e 70, os economistas e ecologistas estudaram bem a questão. A limitação dos investimentos tem, por consequência, um excedente de mão de obra, que gera pressão e uma série de complicações. Portanto, esse modelo frágil e dependente está falido em certo sentido. Se nos limitarmos a imaginar o que a economia de escala tem de absorver essas pessoas, vamos considerar o crescimento econômico como única alternativa. É o que os governantes de todos os países fazem hoje. A crise é inerente à forma de pensar e ver, que é o lance da coemergência, né? A crise é inerente à forma de pensar e ver. Então, se a gente só pensa que tem um emprego para conseguir, e é a única forma da gente viver, a gente não encontra a crise daí, né? Não é um problema que afete a uns e não a outros. Um amigo que mora na Suíça, uma pessoa encantadora, diretor de uma importante fundação, me disse recentemente: meu filho fez pós-graduação. Eu o enviei para a América do Sul, onde ele viajou por vários países para aprender espanhol. Também foi para a América do Norte estudar inglês.
viveu em vários ambientes e agora não há emprego para ele mesmo assim. Ou seja, uma pessoa de berço, culta e sem inserção no mundo, mas sem inserção no mercado. Na Europa também há pessoas desempregadas e subempregadas como no Brasil. Presos à mesma forma de pensar, seguimos como todos os países, afirmando que precisamos crescer, imaginando que quando formos maiores, os problemas se resolverão. Não nos damos conta das dificuldades que a experiência de países economicamente maiores estão apontando. Isso é avídia, cegueira cognitiva, impossibilidade de ver além do mundo limitado da mente condicionada. Pois é, né? Então, se tem países ricos que têm todas as estruturas e não solucionaram ainda, então não resolveram esses problemas ainda, porque continuam achando que crescer é o caminho, né? A vídeo, né? Total. Acho que é um pouco de inércia também, né? Assim, De quê? um pouco de inércia, né? Assim, a gente tá indo desse jeito, aí continua por inércia, assim. É a falta de perceber, é a falta de ação. E porque se você não percebe, você não vê que tem outras opções. Ou se você até percebe, às vezes está limitado em ver outras coisas. E simplesmente vai levando, né? Vai ficando. E aí acaba retrocedendo. Acaba permanecendo mesmo na ignorância. A gente não fez nenhum repousar, né? Ah, né? Da outra vez, teve umas... Faltou o Murilo falando pra gente repousar. Ah. Eu só fui tocando, empolgada. A gente tá na página 44 já. Acho que talvez a gente pode fazer, então, uns minutinhos de silêncio e aí deixar para continuar no próximo encontro, pode ser? Legal. Tá. Você tem o celular aí ou não? Ah, Não? Não, deixa eu pegar aqui. não, tem... Por quê? Não, pra colocar pra... Ah, pra tocar? Uhum. Ah, entendi. Ah, coloca aí, coloca aí. Tá. Quanto tempo? Quanto que vocês estavam fazendo? Uns 3 minutos? Tá, deixa eu ver aqui. É que eu tenho a sessão feita de... Eu tenho aqui 3. Começando.
Gostaram? Achei que foi produtivo. Foi bom, né? Ah, Eu achei. Primeira vez. Uhum. Gostei mesmo. Uma discussão muito válida, muito importante. Eu acho que é bom você ficar sempre pensando nessas coisas. Eu já consigo pensar várias coisas para ir mudando, para ir melhorando um pouquinho, seja um pouquinho, cada dia, cada coisa. Massa. Então tá, obrigado, gente. gente. Obrigadão, viu? Gostei muito também. Boa noite. Vou pausar aqui.